Olá, você, paz e bem. Sou o professor Carlos Alberto. Estamos em Aprendendo a Filosofar e hoje, atendendo o pedido de inscritos em nosso canal, no caso aqui especialmente uma inscrita, vou fazer a correção da última prova da ESA, Escola de Sargento das Armas. Vou corrigir, obviamente, a prova de História. Vou compartilhar com vocês essa prova. A prova basicamente tem 6 questões de História. Ela tem um pouco mais do que 1.000 vagas para o Brasil, um pouco mais de 100 vagas são para mulheres. Vamos fazer a prova. Não é uma prova tão difícil, mas eu vou dar algumas ideias, alguns macetes para vocês. Antes de tudo, peço que deixe o seu like e, se porventura ainda você não é inscrito em nosso canal, se inscreva e aproveite o nosso canal gratuitamente. Toda semana coloco uma videoaula aqui para vocês. Sou egresso da escola pública, da universidade pública e entendo também que devo dar esse retorno à sociedade. Vamos à aula de hoje, portanto. Aí está o nosso Canva inicial. Digo que coloquei a foto de uma jovem, de uma mulher, porque foi uma mulher que pediu para que eu fizesse essa videoaula. Quando eu era mais jovem, faz algumas décadas, apenas homens poderiam ingressar na escola de sargento das armas. Hoje, embora haja uma disparidade, são muito mais vagas para homens do que para mulheres, há a possibilidade de jovens do sexo feminino também ingressarem na Escola de Sargento das Armas. Vou fazer com vocês a prova de 2023 para 2024. Vamos então à primeira questão. É a questão de número 35 da última prova. Lembro a vocês que essa não é a primeira vez que faço a correção de uma prova da ESA. Então, vou montar uma playlist em nosso canal para quem esteja interessado. Na aula que fiz anteriormente, eu fiz um mapa mental para dar dicas sobre a história do Brasil colonial. E aqui vai cair história do Brasil colonial também. A prova da ESA contempla sempre história do Brasil tão somente. Vamos à questão 35, então. O governo de Juscelino Kubitschek, que aconteceu entre 1955 e 1960, foi marcado como um período que aliou tranquilidade política e prosperidade econômica ao país. Quem não lembra dos 50 anos em 5, que era a proposta desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, que a ideia de desenvolver é o nacional desenvolvimentismo. No que se refere às Forças Armadas, pode-se afirmar que a relação com o governo se deu em virtude de quê? Letra A, das pretensões políticas da Força Aérea Brasileira. Bom, Juscelino teve alguns problemas com a Força Aérea Brasileira. Ali na opção E, temos o sucesso das revoltas militares de Jacareacanga, que fica basicamente no Pará, e Aragarças, que fica em Goiás. Ali, grupos de militares das Forças Armadas tentaram derrubar, dar um golpe, uma intentona que não foi bem sucedida, tentaram dar um golpe no governo de Juscelino. Então, não temos aqui, olha só, a questão fala em prosperidade, fala em tranquilidade política, prosperidade. Não era exatamente isso que o Juscelino tinha com todas as Forças Armadas. Parte das Forças Armadas eram simpáticas a Juscelino Kubitschek e outras nem tanto assim. E a aeronáutica não era uma instituição que abraçava, via de regra, claro, o governo de Juscelino. Então, não é a letra A. Letra B, do prestígio do general Lott, Henrique Teixeira Lott, o qual foi nomeado para ser ministro da guerra. Isso está correto. O general Lott
era um legalista, ele era simpático ao governo de Juscelino Kubitschek e, inclusive, controlou uma tentativa de golpe que tentou derrubar o governo de Juscelino. Melhor, que queria que Juscelino não chegasse ao poder. Lembremos que, em 1954, mais exatamente em agosto, Getúlio Vargas cometeu suicídio e aí ele foi substituído por Café Filho, o vice-presidente, que depois sofreu um AVC e foi substituído por Carlos Luz, que governou o Brasil por somente 3 dias. Mas nesses 3 dias, Carlos Luz se envolveu em um movimento que se opunha ao general Lott, tentou, inclusive, desacreditar o general Lott numa contenda com um coronel. E aí ele acabou depois sendo deposto, recebeu um impeachment. O senhor Carlos Luz, que era o presidente da Câmara dos Deputados e fazia oposição tanto a Juscelino e também o general Lott. Então, quem, de certo modo, garantiu a posse de Juscelino Kubitschek e do seu vice-presidente, que era simplesmente João Goulart, pelos militares, foi também a ação do general Lott. Aí a gente pode discutir a ação dos militares como poder moderador, mas, bem ou mal, temos que admitir que o general Lott era um legalista, defendia as instituições e entendeu que as eleições vencidas por Juscelino Kubitschek e João Goulart aconteceram dentro da legalidade e Carlos Lacerda, o grande opositor ligado ao UDN, que não estava sozinha nessa empreitada de tentar derrubar Juscelino Kubitschek e João Goulart, não estava correto o senhor Carlos Lacerda. E aí ele defende a posse legal, o legalismo, e isso vai acontecer. Então, o prestígio do general Lott, que era ministro da guerra, está certo, do governo Juscelino Kubitschek, é que vai garantir a posse de Juscelino e de João Goulart. Opção correta é a letra B. Reparem que na questão, a história militar se mistura à história do Brasil também. É claro, estamos falando de uma prova da ESA. Letra C, da aliança PSD-PTB, a qual garantia base de apoio no legislativo. O que não é verdade, porque esse apoio no legislativo não era garantido. Vejamos aqui, Carlos Luz, que tentou derrubar Juscelino Kubitschek para que ele não tomasse posse, também ele é o líder da Câmara dos Deputados e fazia oposição. Então, não há garantia de apoio do Poder Legislativo, ok? Bom, letra D, da redução da bancada no Congresso, em que a UDN ficou sozinha na oposição. De fato, a UDN era a oposição, mas a UDN contava com o apoio do PDC, Partido Democrático Cristão, que vai estar na base lá no futuro do próprio PSDB, da Arena e depois do PSDB. E também o PSB, Partido Socialista Brasileiro, não é o PCB, apoiava também a UDN, para espanto de alguns. Então, a UDN não estava sozinha na oposição. Carlos Lacerda e seus simpatizantes tinham outros apoiadores, civis e militares. E sabemos que isso vai desbancar, vai acabar depois no golpe de 1964, um golpe civil-militar. Letra E, do sucesso das revoltas militares de Jacareacanga e Aragarças, o que não aconteceu. Essa revolta aconteceu, mas não foi bem sucedida. Ela foi contida também pelo governo. E parte desses rebeldes acabou fugindo para outros países, inclusive para o Paraguai e para a Bolívia. Opção correta, letra B, o prestígio do Marechal Henrique Teixeira Lott, conhecido por sua intolerância à indisciplina a outros militares. Ele vai ser escolhido depois por Café Filho, também,
para ocupar o Ministério da Guerra e depois vai ser referendado no governo de Juscelino Kubitschek e de João Goulart. Bom, vamos à questão 36. Claro que eu aqui não quero só dar a resposta para você, eu quero que você entenda o contexto em que se insere a questão da prova da ESA. Observe a imagem, o ícone que está aqui com uma foto dos rebeldes da Revolução Constitucionalista de São Paulo, 1932. Em nosso canal, temos uma videoaula sobre a Era Vargas, que eu sugiro que você que quer fazer a prova da ESA também a assista. Bom, a imagem acima representou a Revolução Constitucionalista de 1932, que foi uma revolta ocorrida no estado de São Paulo, contra o governo de Getúlio Vargas, que assumiu depois da Revolução de 1930. As elites paulistas buscavam reconquistar o comando político que haviam perdido com Vargas em 1930. Sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, assinale as afirmativas abaixo. Primeira proposição, a primeira afirmativa. Eles queriam a promulgação de uma nova Constituição. Essa é a primeira proposição. Segunda proposição, nomeação de um interventor civil e paulista para o estado de São Paulo. Terceira proposição, o retorno do Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté foi estabelecido em 1906 e ele determinava que o Estado brasileiro compraria toda a produção excedente de café, produzida, claro, pelos grandes cafeicultores, sobretudo de São Paulo e Minas Gerais. Bom, vamos agora ao comando da questão. Pode-se afirmar que foi ou foram exigência ou exigências da Revolução Constitucionalista de 1932 a ou as afirmativas. 1, 2 e 3, se todas estiverem certas. Bom, a 3 não está correta. Os rebeldes, os insurgentes, de 1932, da Revolução Constitucionalista de São Paulo, não queriam o retorno do Convênio de Taubaté. Seria muito gritante, até porque os cafeicultores de São Paulo estão envolvidos na Revolução, mas também grupos de empresários paulistas também estão envolvidos nesse movimento. Então, o movimento ele também tem a sua heterogeneidade. Os interesses são um tanto um quanto difusos. Então, o que eles queriam? Uma nova Constituição. Questionavam que Getúlio Vargas acabara com a Constituição de 1891 e governava como um ditador. Então, eles queriam uma nova Constituição, correto? A proposição 2, queriam a nomeação de um interventor que fosse civil e paulista, e não alguém colocado autoritariamente por Getúlio. Isso é meio lógico. Sim, eles queriam isso. Estão corretas, portanto, as proposições 1 e 2. Portanto, a opção correta é a letra C. A proposição 3, o retorno do Convênio de Taubaté, seria um retrocesso gigantesco, não era parte das propostas da Revolução de São Paulo, que foi derrotada. Só para lembrar, esse movimento acabou ficando isolado. São Paulo teve o apoio apenas do Mato Grosso, que ainda não havia sido dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Essa divisão aconteceu em 1980. Então, isolado e enfraquecido, São Paulo e Mato Grosso foram derrotados pelo governo de Getúlio, que saiu fortalecido e depois vai estabelecer a Constituição de 1934, mas vai dizer, porque eu assim o quis fazer. Sugiro que veja o nosso vídeo sobre a Era Vargas aqui em Aprendendo a Filosofar. Colocarei o link dessa videoaula para você aqui. Vamos à próxima questão, questão número 37. No final do século XIX, agora voltamos um pouco no tempo, ocorreram a Conjuração Mineira, 1789, e a Conjuração Baiana,
1799. Ainda que deflagradas em regiões diferentes do Brasil e tiveram aspectos conflitantes. Por exemplo, a Conjuração Mineira tinha um caráter um tanto um quanto mais elitista, embora, claro, Tiradentes fosse um homem mais popular, um homem mais do povo, mas o movimento é mais encabeçado por uma elite colonial. Enquanto a Conjuração Baiana é um movimento mais popular, se discutia, por exemplo, ali o fim da escravidão. Ainda que deflagradas em regiões diferentes do Brasil e tivessem aspectos conflitantes, como a questão da escravidão, que vimos aqui, estas rebeliões coloniais possuíam muitos pontos em comum e foram importantes na construção dos pilares que sustentariam o movimento de 1822, claro, da independência do Brasil. Vamos lá. Dentre as propostas que convergiam, destaca-se o quê? Então vamos lá, o que converge? O que une o movimento de Minas Gerais, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana? O que há em comum entre elas? Letra A. Apoio ao movimento de fortalecimento do Império Português. Não há uma convergência. Elas não apoiam o movimento de fortalecimento do Império Português. Elas querem separar o Brasil de Portugal. Então, não faz parte da proposta delas, tá bom? De nenhuma delas, não faz parte. Letra B. Divisão da colônia portuguesa na América, entre os estados do Brasil e do Grão-Pará. Eles não propunham isso, tá bom? Por exemplo, a Conjuração Mineira queria a independência de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ela tem o seu caráter também um tanto mais restrito. E a Conjuração Baiana queria libertar também parte do Brasil de Portugal, mas o seu foco era ali, sobretudo, a região Nordeste ou parte do Nordeste. Então, aqui não há uma convergência. Letra C. Apoio à imigração europeia. Isso não está em debate, por exemplo, na Conjuração Baiana. Então, não é um ponto de convergência, como quer aqui a questão. Vamos lá. Letra D. Rompimento da dominação da metrópole na colônia. Essa questão é uma questão relativamente fácil. É aqui que está o ponto de convergência desses dois movimentos. Tanto a Conjuração Baiana quanto a Conjuração Mineira, elas propõem o rompimento da dominação da metrópole sobre o Brasil colonial, ainda que em partes diferentes da colônia. Opção correta, letra D. Letra E. Recriação da servidão. Não, aqui no Brasil existia a escravidão. Servidão é uma instituição medieval. E vamos lá. A história do mundo medieval, a história geral, sequer cai na prova da ESA. O que cai é a história do Brasil. Vamos então à questão número 38. No território brasileiro, havia inúmeros grupos indígenas que cultivavam rivalidades e construíram alianças entre si, muito antes da chegada dos portugueses. Essa interação passou a incluir os europeus, quando estes iniciaram a exploração do Brasil. Nesse contexto, a fundação da cidade do Rio de Janeiro foi consequência de um processo que envolveu quem? Quem foi envolvido na criação do estado do Rio de Janeiro? Bom, é que tem uma pintura, tá? Do século XIX, de Pedro Pérez, que retrata como teria sido, nessa pintura do século XIX, a segunda missa celebrada no Brasil, em 1º de maio de 1500, num domingo, porque o domingo, a missa dominical, é um preceito para todo e qualquer católico, tá bom? É o 3º mandamento, ir às missas, né? Isso é um mandamento para com Deus, participar das celebrações dominicais. Vamos lá, então. Agora, o comando da questão. Bom, envolvia guaranis, que apoiavam os holandeses, e os apaches, que apoiavam os portugueses. Gente, é fácil descartar. Os apaches são índios
norte-americanos, história dos Estados Unidos da América do Norte, não cai na prova da ESA. Então, já pode descartar a opção A. Vamos a B. Geis, que apoiavam os prussianos. Gente, a Prússia é o que depois vai conduzir o processo de unificação da Alemanha. Então, não é aqui os prussianos. Olha isso. E os incas, que apoiavam os portugueses. Gente, os incas ocupavam o Peru, Bolívia, Equador e parte norte do Chile. Então, por favor, aqui, bem distante da gente. Os incas não apoiavam os portugueses e a dominação do Império Inca aconteceu pelos espanhóis. Em nosso canal, fiz uma videoaula sobre a civilização Inca, mas aqui não cai, você vai eliminar isso, por favor. Letra C. Bom, os tupis, que apoiavam os espanhóis, e os cheyennes, que apoiavam os portugueses. Mais uma vez, os cheyennes são índios dos Estados Unidos, que viviam na região de Chicago. Então, por favor, nada a ver, que foram massacrados pelos colonos ingleses. Então, não é parte aqui da opção possível para a gente. Letra D, agora. Os guaicurus, que apoiavam os ingleses, e os astecas, misericórdia, os astecas são do México, de Montezuma, que não apoiavam os portugueses. Então, por eliminação, é tudo aqui muito absurdo. O que sobrou para a gente? A letra E. A opção correta é a letra E. Vamos ver aqui. Os tupinambás, que apoiavam os franceses. Quem nunca ouviu falar da história de Hans Staden, um explorador europeu, alemão, que trabalhava para os franceses, que eram amigos dos tupinambás. Então, aqui na política de alianças, os tupinambás se aliaram aos franceses, tá bom? Mas isso está, então, correto. Tupinambás aliados aos franceses. E os temiminós, que apoiavam os portugueses. Perfeito. Os temiminós, que a gente vai ter Araribóia, região de Niterói, ocupavam também parte do Espírito Santo. Esses aí são os apoiadores dos portugueses. Opção correta, letra E. Tupinambás, aliados aos franceses, e os temiminós apoiavam os portugueses. Correto? Vamos à próxima questão. 39. A independência do Brasil foi um processo político liderado pelo príncipe regente Dom Pedro, que depois viria a ser Dom Pedro I. Devido à resistência de Portugal, foi necessário que a jovem nação confirmasse sua independência por meio da força militar, o que levou ao surgimento de vários exemplos de dedicação à causa da liberdade. Dentre eles, a alferes subtenente, digamos aqui, Maria Quitéria de Jesus Medeiros, a famosa Maria Quitéria, que lutou na Bahia contra os rebeldes. Então, olha só, a Bahia já é algo aqui que nos interessa. Vamos seguir. Cujo nome está inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. As províncias nas quais a resistência portuguesa apresentou-se mais intensa foram. Então, onde no Brasil houve mais resistência contra a independência política do Brasil em relação a Portugal? Bom, está lá, Bahia já nos interessa, onde Maria Quitéria lutou. O Pará também, explico por quê. O Pará tinha grupos de comerciantes influentes ligados a Portugal, que faziam comércios com Portugal. Eles tinham uma relação mais próxima com Portugal, inclusive, do que com a capital, que era o Rio de Janeiro. Então, por essa ligação comercial histórica, o Pará acabou também, os seus comerciantes, comandando a reação contra a independência. E a Cisplatina, que também tinha tropas que acabavam de ser a Cisplatina dominada pelo Brasil, por Dom João VI. Então, ali tinha um grupo forte de tropas leais a Portugal. Então, a opção correta é a letra B. Cisplatina, Bahia e Pará. Nas outras regiões, nenhuma delas aqui vai haver uma grande resistência. Nenhuma delas, tá bom? Se a gente quiser colocar outras onde aconteceriam essas resistências,
Poderíamos colocar Maranhão e Piauí, tá? Que poderiam acrescentar a Cisplatina, Bahia e Pará. Mas sequer aqui estão citadas. A opção correta é a letra B. Repito, Cisplatina, Bahia e Pará. Por fim, a questão de número 40. O movimento cabano ocorreu na província do Pará e teve como ponto de partida as disputas pelo poder local. A cabanagem foi uma grande revolta que desencadeou no período regencial brasileiro. Isso pode ser percebido pelo número de pessoas que aderiram a esse movimento. Entre os agentes sociais que integram a cabanagem estão quem? Quem eram os grupos que faziam, que compunham o movimento da cabanagem, que é uma das revoltas do período regencial, que frequentemente cai na prova da ESA. Bom, em meu canal fiz uma videoaula sobre a cabanagem. Vou também deixar aqui o link para quem quiser aprofundar o tema. No período regencial, foram várias revoltas, né? A cabanagem, a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a Balaiada, a Sabinada, a Revolta dos Malês, na Bahia. Então, 5 grandes revoltas. Vamos lá. Estão, letra A, os integrantes do clero regular e do clero secular, os açorianos e portugueses do reino e uma camada de trabalhadores liberais. Olha, o nome é cabanagem, porque a maioria dos rebeldes eram pessoas pobres que moravam na beira dos rios do Grão-Pará, que compunha o Pará e o estado de Amazonas também hoje. Era o Grão-Pará, o Grande Pará. Então, esses grupos aqui não são os que estão basicamente envolvidos no grande movimento da cabanagem. Letra B, a elite sertaneja, os grandes e pequenos latifundiários, os integrantes do alto clero e uma massa de povos mestiços e tapuios. Vamos lá. Alguns fazendeiros chegaram a fazer parte do movimento, mas quando eles viram que o movimento ganhava feições mais populares, eles acabaram saindo do movimento, porque entenderam que eles também seriam ameaçados pelo próprio movimento. Então, não é a letra B. Letra C. Os povos açorianos, da Ilha dos Açores, no Oceano Atlântico. Nada a ver. Os brasileiros do reino, os integrantes das elites oligárquicas, os indígenas e os mestiços. É muita gente, né? E aí, povos dos Açores, nada a ver, tá? Está abrindo demais, está genérico demais, não pode ser. Letra D, vamos lá. A população pobre da província, que tinham o que perder. Os índios, a população pobre da província, os índios, mestiços e negros da região, que viviam à beira dos rios, em condições miseráveis. Esses aí eram os que tinham muito pouco, que tinham que lutar para conseguir viver com o mínimo de dignidade. Esse grupo é o que é o grupo majoritário aqui da revolta da cabanagem. Opção correta, letra D. E por último, letra E. Os grandes latifundiários. Não, porque eles saíram do movimento quando viram que o movimento era mais radical e mais popular. Os integrantes do alto clero. Também não. E os portugueses do reino. Não é isso. Então, sobra mesmo a letra D. E aí, coloco o símbolo da ESA para vocês e o nosso gabarito. Questão 35B, 36C, 37D, 38E, 39B, 40D. Só para lembrar, preparando essa aula, eu vi que a prova da ESA faz 3 provas. Prova A, B e C. São as mesmas questões, claro, bem baralhadas, para dificultar a cola. Mas você não vai fazer isso na prova. Você vai entrar pelos seus méritos e pelas oportunidades que você tem. E Aprendendo a Filosofar está aqui para te dar algumas oportunidades. Aproveite o nosso canal. Bom, amados e amadas, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu usei basicamente esse livro do professor Gilberto Cotrim, que eu uso para fazer aulas mais ligadas ao ensino médio, basicamente.
Sugiro que você não use um livro só. Eu também pesquisei outras fontes. É bom não se basear somente em uma fonte. Estude, se prepare e faça uma boa prova. Um grande abraço a todos e todas, paz e bem, e que o nosso bom Deus vos acompanhe, que o nosso bom Deus vos abençoe. Até a próxima semana com mais uma aula aqui em Aprendendo a Filosofar. Tchau, tchau.